Boa tarde. Boa tarde, pastora. Então, essa é a Cris. Ela já trabalha comigo há 14 anos. 14? Isso, né? 14 anos no curso Mulher Sábia. Ela tem uma caminhada muito longa e Deus trabalhou muito na vida da Cris. E o assunto que ela vai tratar é o que ela foi tratada e curada, não é? Amém. Eu nunca tive o tipo de problema que ela teve. E um dia a gente foi jantar fora, ai que dia gostoso, bom, né? E daí nós conversamos e ela falou que era necessário ter essa aula no curso, porque ela, antes de fazer o curso, ela foi ministrada dessa maneira. Então, muitas mulheres têm sido alcançadas, né, Cris? Amém, é verdade. Então, fiquem com a Cris, que Deus abençoe, Amém. em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastora. Amém. Então a gente vai tratar da alma, né? Como a pastora já me apresentou, eu sou a Cris, meu nome é Ana Cristina, mas meu apelido é Cris, a maioria das pessoas me conhecem como Cris, aliás, algumas nem sabem que eu me chamo realmente Ana Cristina. Eu sou formada em Educação Física, né? Sou professora de natação, também sou manicure. E essa caminhada com a pastora me trouxe um crescimento espiritual muito bom, porque esse curso, ele faz a gente crescer, ele faz a gente entender como nós temos que ser como mulher. Independente se dentro do casamento, mas nos relacionamentos, né? No trabalho, com os filhos, com o marido, né? Ou com o pai, com a mãe, com os irmãos. Esse curso, ele traz isso para nós. Mas a nossa aula especificamente, ela vai tratar da nossa alma. Então nós somos corpo, alma, e quando nós nascemos do Espírito, nós temos um Espírito. Então até nós nascemos do Espírito, o Espírito Santo ele não habita em nós. Ele vai habitar em nós quando nós cremos em Jesus. Então essa questão da alma, que é os nossos sentimentos, ela começa na infância. Então começam a contar mentiras para nós vamos acreditando nessas mentiras e nós vamos nos tornando pessoas frustradas, pessoas amargas, pessoas com trauma. E há mais ou menos uns 15 anos eu fiz um curso que se chama Veredas Antigas, e nesse curso foi onde que eu conheci qual que era a minha verdadeira identidade, quem eu realmente era em Cristo, né? Porque a gente pensa, o nosso comportamento, nós nos tornamos pessoas com um comportamento que não é compatível à nossa identidade. E é sobre isso que nós vamos falar aqui agora. Quando eu conheci essa verdade, eu fui liberta de muitos medos, de muitos traumas, e isso só pode vir através de Jesus, né? Através da palavra de Deus. O Craig Hill, que é o fundador do curso Veredas Antigas, ele deu um testemunho de como Deus revelou para ele essa questão de cura de alma. Uma cura de alma que realmente haja a cura, né? Porque às vezes a gente vai nos cultos de libertação, talvez você não seja cristão evangélico, né? Ou talvez você nunca tenha participado de um culto de libertação, mas o culto de libertação, ele tá ali, como diz o nome, para nos libertar. Só que é uma coisa superficial, né? Ele trata a emoção atual. E o Craig Hill descobriu, através de perguntar para o Senhor mesmo, como que poderia ser tratado isso. E Deus revelou a ele a respeito disso. Então lá em Jeremias, no capítulo 6, no versículo 13 ao 16, diz assim: Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam o engano. Eles tratam a ferida do meu povo como se não fosse grave. E dizem, paz, paz, quando não há nenhuma paz. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem e serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. E o 16 diz assim: Assim diz o Senhor, ponham-se nas encruzilhadas, que eu tô lendo na versão, na nova versão internacional, mas seria, coloquem-se nos caminhos e olhem, e perguntem
pelos caminhos antigos. Perguntem pelo bom caminho. Sigam-no e acharão descanso para vocês. Mas eles disseram, não seguiremos. Então aqui no 13, que ele diz que desde o menor até o maior, todos são gananciosos e todos praticam o engano. E eles tratam a ferida do meu povo como se não fosse grave. E Deus, através desse versículo, ele falou com o Craig Hill, que é o fundador do Veredas, né? Então, ele relatou que ele estava vivendo essa vida frustrada, ele estava se sentindo como esses sacerdotes aqui. Estava lá no culto, trabalhava aquela libertação momentânea, as pessoas caíam, as pessoas choravam e voltavam na outra semana da mesma forma. Então ele queria que Deus mostrasse o porquê disso. E Deus mostrou para ele que o problema está na raiz. As pessoas são violadas lá na raiz e não na fase atual, digamos assim. Tudo que reflete enquanto nós somos adultos aconteceu lá atrás. Então a gente tem que encontrar esta raiz, achar esta raiz. O problema está lá. Então eu aconselho, se você nunca fez o Veredas Antigas, tem algumas igrejas que ministram esse curso, né? Eu sei que a Igreja Quadrangular ministra esse curso, porque é um curso que ele vai tratar na sua raiz, lá na raiz da sua alma. E é aí que você vai ter a libertação. Então vamos lá. O que são as veredas antigas? As veredas antigas são os caminhos do Senhor, são os caminhos eternos. Antiga no hebreu significa universal, interno, dentro da eternidade. Antigamente, as pessoas viviam 900 anos, né? Se você for ler a Bíblia lá no Velho Testamento, você vai ver, né? Fulano morreu com 700, né? O outro com 900. Hoje em dia a gente vive 10% só disso, que é mais ou menos uns 90 anos. Por quê? Porque as pessoas, Deus determinou bênção para a nossa vida. Então as pessoas andavam pela vereda antiga. E depois que entrou o pecado, as pessoas se desviaram desse caminho. Então a vida começou a ficar mais curta, né? E os caminhos das veredas antigas é a palavra do Senhor, é Jesus. Isto é a vereda antiga. Então, às vezes, nós andamos no caminho que não é Cristo e a gente não consegue curar nossa alma, porque a nossa alma são emoções, e as nossas emoções elas só podem ser curadas em Cristo. Muitas doenças, né, por exemplo, a depressão. Depressão, a gente tem que tomar remédio, sim. Porém, tem pessoas que tratam depressão, vão lá, tomam remédio, fazem tudo que o psiquiatra manda, fazem análise com o psicólogo e a vida não muda. Então, isso significa que essa pessoa precisa de uma libertação em alguma área, de alguma coisa que foi maltratada lá na infância, né? E muitas vezes a gente acaba tendo uma vida amarga, uma vida triste, uma vida, às vezes, sem propósito por conta disso, né? Por conta de não conhecer essa verdade, de não saber o que aconteceu lá na raiz. Estou dando uma introdução só para a gente entender, mas eu já vou falar mais detalhadamente sobre cada ponto desse que eu estou colocando aqui, tá? Quando o profeta Isaías diz ali, ande pelas veredas antigas, eu até tenho, acho que a outra versão aqui, escrita aqui, ó. Quando o profeta fala, andem pelas veredas antigas, o povo diz assim, não andaremos. Deus diz assim, andem pelos caminhos antigos, obedeçam a palavra, né? Andem nele, ou seja, obedeçam a palavra e vocês terão paz. E o que o povo diz? Não andaremos nele. Porque muitas vezes é aquilo que a gente faz, né? Eu tinha colocado no silencioso, mas não sei o que está acontecendo. Muitas vezes é aquilo que a gente faz. A gente se desvia do caminho, ou a gente não conhece o caminho. Então a gente fica ali, derrapando, e a gente não consegue engatar ali, tá? Então, independente se você crê ou se você não crê nisso que está sendo dito, essa é a verdade. Não existe cura de alma sem Cristo. Não existe cura de alma sem vereda antiga, ou seja, sem os caminhos eternos do Senhor. Só vai haver cura de alma em Cristo, através dele, através do Espírito Santo que habita em nós quando nós nascemos
do Espírito. A nossa função como pai é abençoar os nossos filhos, né? De Gênesis, você lê lá, de Gênesis até Apocalipse, a gente vê que os hebreus, quando eles colocam a mão sobre a cabeça dos seus filhos, esses filhos que são abençoados, eles prosperam. E aqueles que não recebem essa bênção, normalmente eles não prosperam. Então, a força que um pai tem sobre um filho, ela só está abaixo de Deus. Então, tudo aquilo que a gente declara para os nossos filhos acaba sendo verdade para a vida deles. Então, a gente tem que cuidar com aquilo que a gente fala. Lá em Gênesis, no capítulo 25, aí você pode acompanhar, pegar sua Bíblia depois, ler a história, que eu vou dar uma resumidinha aqui. Do capítulo 25, do versículo 27 e 28, vai falar sobre Jacó e Esaú, né? Eram irmãos gêmeos, filhos de Isaac e Rebeca, né? Netos de Abraão. E o primogênito, né? Quem nasceu primeiro dos gêmeos foi Esaú. Mas Esaú, na verdade, ele estava mais preocupado em comer. Ele estava mais preocupado, não estava preocupado, porque eu acho que, na verdade, ele não tinha entendido o significado da bênção. Ele não tinha entendido. Então, ele estava mais afim de, vamos viver a vida. Mas a mãe deles sabia a importância da bênção. Então, a mãe dele ajudou que o filho mais novo, que é Jacó, enganasse o mais velho para que ele recebesse a bênção. E lá em Gênesis, no capítulo 25, se você ler o versículo 23, vai estar escrito assim, ó. O Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Então a gente vê como a bênção é uma coisa muito séria. A bênção era para ser para Esaú, mas não foi. Né? E isso já tinha sido profetizado no ventre já. E o que aconteceu? Jacó recebeu a bênção. Então hoje são 2 nações divididas, que existe briga até hoje. Veja lá, Israel e Síria, que são as nações ali que foram divididas. Quantos 1000 anos que essa guerra perdura? Por quê? Porque não houve a bênção. Então é uma coisa muito séria, muito séria. A gente tem que prestar atenção nisso. Então agora a gente vai ver a diferença da bênção e da maldição. A bênção é colocar dentro do nosso coração a verdade bíblica, né? A palavra do Senhor. Essa mensagem é a mensagem que Deus tem para nós. Por isso é bênção. Então quando eu abençoo uma pessoa, eu estou trazendo a verdade bíblica para a vida dela. Então eu falo palavras de cunho bíblico, palavras positivas, isso é bênção. Maldição é o contrário da bênção, tá? É a mentira que Satanás coloca no coração. Né? A palavra de Deus diz em João 8:44 que Satanás ele é o pai da mentira. Então, ele mente, ele engana para que a gente acredite nessas mentiras e tenhamos futuramente vidas frustradas. E quando a gente tem traumas, frustrações, a gente tem dificuldade de confiar em Deus. Porque a gente normalmente vê Deus como nosso pai terreno, né? E nós não somos perfeitos, né? Assim como os nossos pais também não são. Então, essa comparação que acaba acontecendo faz com que a gente fique na defensiva. Então, a gente acredita nas mentiras lançadas e acaba não recebendo a bênção. Então, isso se transforma em maldição na nossa vida. Agora, eu quero que você faça uma pergunta para você, tá? Pergunte para você, quem sou eu? Eu vou perguntar para mim, quem sou eu? Então, eu vou jogar algumas perguntas para você, tá? Qual é a sua identidade? Vai pensando. Você é uma pessoa amada? Você é uma pessoa significativa? Você tem algum valor? Alguém se preocupa com você? Eu quero que você pense nessas perguntas, porque quando a gente faz essa pergunta, quem sou eu? Deus tem uma resposta para nós, mas Satanás também tem, né? E eu vou ler alguns versículos aqui que vão falar pra gente qual é a resposta de Deus de quem nós somos. Essa é a nossa identidade em Cristo.
isso que nós somos verdadeiramente. Não o que a vida nos tornou, mas é isso daqui. Então eu vou ler alguns versículos que seriam a resposta de Deus para a pergunta de quem eu sou, tá? 1 João, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Veja como é grande o amor do Pai. Aliás, o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Então, quando nós cremos em Cristo, que tem um outro versículo que é Efésios 1:5, que diz assim: Em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filho por intermédio de Jesus, segundo a sua vontade. Então, por intermédio de Jesus, nós somos adotados como filhos. Até nós crermos na cruz de Cristo, nós somos criatura de Deus. Isso é Bíblia, tá? Não é minha opinião. A partir do momento que eu creio em Cristo, que eu tenho uma vida em Cristo, eu me torno, sou adotada por Deus como filha. Então, eu sou filha de Deus. Acima de Deus não existe mais nada e nem ninguém. Ele é o grande eu sou. Ele é Deus e ponto. E Ele é o meu Pai. Ele é o seu Pai. Ele é o nosso Pai. Nós somos filhas de Deus, tá? Se nós, enquanto humanos, defendemos nossos filhos com unhas e dentes, imagine o Pai Celestial, o que Ele não faz por nós. Isaías 43:4 diz assim: Pois és precioso aos meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Permito reinos por ti, entrego nações por causa de ti. Então o versículo inicia dizendo: porque és precioso aos meus olhos. Nós somos preciosas aos olhos do Senhor. E Ele, segue o versículo dizendo, Ele nos aprecia e nos ama. Essa é a nossa identidade. Provérbios 8:17 diz assim: Amo os que me amam, e quem me procura, me encontra. É Deus falando. E Jeremias 31, do versículo 3, a parte B, diz assim: Com amor eterno te amei, com amor leal te atraí. Então, eu sou uma pessoa amada por Deus. Algumas pessoas aqui podem não me amar, mas Deus me ama e para mim isso basta. E isso tem que bastar para você, né? O amor de Deus, ele tem que ser o suficiente na nossa vida. O que vier fora isso é lucro. É lucro. Se não tiver as outras coisas, eu tenho o principal, né? Eu sou amada por Deus. Eu acho que eu li todos, filha preciosa, amada. E 1 João 4,19 diz assim: Ele me amou primeiro. Eu não preciso amar a Deus para ser amada. Ele simplesmente me ama. Independente se eu amo Ele, se eu conheço, se eu não conheço, se eu tenho intimidade ou se eu não tenho. Ele me ama. A Bíblia diz, Ele me amou primeiro. Ele me ama e basta, né? Mas falando, a gente fala, mas a gente não consegue viver. Mas quando a gente entende que isso daqui é a nossa identidade, os nossos problemas se acabam, né? Nós não fomos criados para substituir ninguém. Nós fomos criados por um propósito, né? Deus tem um propósito na nossa vida. A palavra de Deus também diz que Ele nos escolheu antes da formação do mundo. Antes da formação do mundo. Então, antes do mundo existir, Deus já tinha nos escolhido. Então, além de tudo isso que eu falei, ainda nós somos escolhidas. Nós somos escolhidas por Deus. Pense alguém te escolher. Deus nos escolheu. Essa é a nossa verdadeira identidade. Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que eu sou isso. Então eu tenho que tomar posse da palavra. Uma outra pergunta que eu quero que você se faça é: por que eu estou nesse mundo? Qual que é o propósito de eu estar nesse mundo, né? Como eu falei ali atrás, Deus tem uma resposta, mas Satanás também tem, né? Então Satanás vai dizer pra você: não, você não é nada, você não é ninguém, você é um erro, você não era pra ser uma menina, você é uma pessoa chata, você é uma pessoa burra, você é uma pessoa idiota, você é uma pessoa que não tem valor nenhum. Teus pais não queriam que você tivesse nascido. Ninguém te ama, nem Deus te ama.
que se Deus te amasse, você não ia estar nessa situação. Essas são mentiras de Satanás. Para essa resposta de por que você está neste mundo. Ou seja, não tem razão de você ficar nesse mundo, porque esse mundo é totalmente errado. Ninguém te ama, ninguém te quer, tipo, ó vida, ó céus. Então, vamos partir desse mundo aqui, porque isso aqui não me interessa. Mas isso é uma mentira de Satanás para a tua vida. É tudo mentira. O que Deus fala ao nosso respeito é aquilo que a gente já leu. Que nós somos amadas, desejadas, além de ser filha, né, das coisas que eu já falei ali atrás. Deus escolheu você para ser uma mulher, Deus escolheu os teus olhos da cor que eles são, a sua cor é a cor correta que Deus escolheu para você. As pessoas colocam mentiras, né? Satanás usa as pessoas. Então elas colocam mentira, nós acreditamos. E daí nós acabamos vivendo uma vida mais ou menos. Deus, ele colocou agentes na nossa vida. Que agentes são esses? São os nossos pais, né? Às vezes, um pastor, um professor, quando a gente é criança, tem alguma função também. Mas a gente confia muito mais nos nossos pais do que no professor, ou no pastor, ou em alguém que tenha uma hierarquia acima ali. Então, o que o nosso pai fala para nós é lei, né? Se o meu pai falar para você, nossa, como você é linda, eu vou falar, eu sou linda. Se o meu pai falar, nossa, como você é feia, eu falo, nossa, eu sou tão feia. Eu vou acreditar pro resto da vida que eu sou feia. E às vezes ele falou brincando, nossa, feia. Sabe essas brincadeirinhas bobas que a gente faz? Então, dependendo, principalmente da faixa etária até os 7 anos, isso entra como uma verdade. Então a gente tem que cuidar e lançar bênçãos, ou seja, verdades e não mentiras, não maldição. Então Deus, ele criou um acesso entre os agentes de Deus e ele usa esses agentes, ou pelo menos deveria usar, para transmitir essa mensagem de bênção, né? Mas nem sempre essa mensagem chega. Normalmente essa mensagem chega distorcida, né? Por quê? Porque os nossos pais, às vezes, foram criados, né, no caso, pelos nossos avós, que foram pessoas que também não tiveram histórico de bênção e entra naquela bola de neve. Então, o meu avô fez com meu pai fez comigo, eu vou fazer com meu filho, e a gente vai vivendo aquela vida de geração em geração. Então, nós precisamos cuidar, porque a Bíblia diz, eu acho que em Deuteronômio 7, 9, você pode ler depois, Êxodo 20, do 5 ao 6, e Deuteronômio 5 e o versículo 9. Eles falam sobre essa questão de geração em geração. Ah, mas é Velho Testamento. Mas é Velho Testamento que, na verdade, é uma realidade. É uma realidade. Por quê? Porque o que eu aprendo, eu passo para frente. Né? Então, se eu recebo verdades, que é a palavra de Deus, eu vou passar isso para frente. Se eu recebo mentiras, nossa, tudo que você encosta quebra. Nunca vi isso. Meu Deus do céu, nada que você faz certo. Nossa, você é tão burra. Você não consegue fazer essa tarefa. Meu Deus, que menina burra. Isso vai entrando. E a criança, ela é inocente. Então, o que o pai fala, ela acredita como uma verdade. Então, a gente precisa cuidar disso. Eu tenho um sobrinho que mora comigo desde pequeno. Até os 6 anos, né? Ele morou comigo com os meus pais. E dos 6 anos pra frente, os meus pais se aposentaram, então ele ficou comigo. Hoje ele já tem 22 anos. Mas até eu fazer o Ovelha das Antigas, eu era uma pessoa muito amarga. Por quê? Porque eu tinha recebido cargas dos meus pais, assim como os meus pais receberam dos meus avós e sucessivamente. Então, o meu sobrinho, ele já tinha sido rejeitado, né? Deixado pelo pai e pela mãe. Então, o pai tinha uma família e a mãe tinha uma família, ambos com filhos. Então, na cabeça dele, tipo, nossa, né? Meu pai e minha mãe têm uma família e me deixaram para trás. Né? Claro que eles tiveram os motivos, mas a criança não entende. Por isso que a separação de um casamento é muito complicada. Porque a criança não entende. Então, ela vê aquilo como um abandono, ela vê aquilo como uma rejeição. Então, quando há essa separação, a menina, ela vai ter problemas de relacionamento com homens, mas na vida adulta, se ela não for curada e transformada através da palavra de Deus.
né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E com isso, o meu sobrinho, e eu também não tinha paciência nenhuma, né? Eu não tinha nascido do espírito, eu não tinha sido curada na alma, então eu agia com ele como tinham agido comigo. Então ele começou a ter algumas reações assim. Hoje eu sei que é por conta do abandono, por conta da rejeição, ou seja, ele estava gritando, pedindo socorro. E eu vivia chamando ele de chato. Ô, moleque chato, menino, como você é chato, tudo que você faz. E colocava só essas palavras nele. E cada vez ele ficava pior. E quando eu fiz o Veredas, na minha época, hoje em dia eu não sei como que tá, mas na minha época tinha um grupo de processo no final. Eram 3 dias de curso e depois disso a gente fazia um acompanhamento. E no final desse processo, a gente tinha que fazer uma noite da bênção, onde a gente honrava as pessoas, pedia perdão, porque esse curso ele nos transforma, né? A gente começa a ver a vida de outra forma. Então, essa noite da bênção realmente é uma bênção. E o meu sobrinho tava lá nessa noite da bênção, ele tinha 6 anos, e tinha uma cadeira, a pessoa que a gente queria honrar sentava naquela cadeira e a gente honrava a pessoa e falava o que a gente queria falar. E ele sentou, com as perninhas balançando, porque ele não alcançava o chão, né? Ele era pequeno. Ele tava de boné olhando pra baixo, criança, tava com vergonha, tinha bastante gente no ambiente. E daí eu comecei a falar, olha, eu quero te pedir perdão, porque eu, né, grito com você, eu não tenho paciência e tal. Mas principalmente eu quero que você saiba que você não é chato. Quando eu falei isso, ele levantou a cabeça, ele abriu um sorriso como se, meu Deus, eu não sou chato! Ele acreditou sempre que ele era chato, porque eu dizia que ele era chato. E quando eu disse que ele não era chato, meu Deus, eu não sou chato. Ele ficou feliz, que ele estava acreditando que ele era chato, né? E depois disso eu tive uma conversa com ele, né? Em particular em casa, eu pedi perdão. E ele foi entendendo, né? Nós começamos a ter um relacionamento melhor. Inclusive, e eu sempre falei pra ele em relação aos caminhos que existem, né? Existem escolhas pra gente fazer na vida, né? Eu posso escolher este caminho e eu posso escolher este caminho. Só que cada caminho tem um destino. Se ele escolher esse caminho, que não é o caminho que eu gostaria, que eu sei que as consequências não vão ser boas, porque os pais, né, o adulto sempre sabe melhor que a criança, a gente sabe que não vai dar jogo, digamos assim, né? Mas ok, eu não vou deixar de amar ele porque ele vai escolher esse caminho, mas ele vai ter consequência. Então, desde pequeno eu falava isso em relação à escola, eu sempre explicava isso. E agora, na fase adulta, ele tava com um problema lá, tal, e tava conversando comigo, e eu falei, olha, eu acho que isso não é um caminho bom, eu acho que você vai se frustrar, eu acho que, né, você vai se arrepender, mas se é o caminho que você quer seguir, né, e isso envolvia uma outra pessoa, e eu disse pra ele, eu falei, olha, não vou tratar essa pessoa indiferente, independente de qualquer coisa, porque não tem nada a ver com isso, mas eu quero que você saiba que eu não creio assim e que esse caminho você também conhece e não vai dar certo. E daí ele olhou pra mim e disse assim, eu não esperava outra coisa de você. Por quê? Porque desde os 6 anos, quando eu aprendi, eu comecei a colocar em prática. Eu não sou perfeita, faço um monte de coisa errada, né? Fiz algumas coisas erradas mesmo depois do Veredas, mas quando a gente é curada, a gente busca fazer aquilo que é certo. O Espírito Santo nos constrange. Quando você tá fazendo alguma coisa num rompante, você pode até fazer, mas o Espírito Santo te constrange e você consegue contornar aquilo, né? E quando a gente tá muito ferida, a gente não consegue, a gente se desequilibra, a gente perde estribeira, a gente fica fora da casinha, né? Que é a expressão mais natural que as pessoas usam. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que Deus, ele separa a nossa identidade do nosso comportamento. A minha identidade é uma coisa, o meu comportamento é outra coisa, tá? Então, muitas vezes nós corrigimos os nossos filhos com ódio, com raiva. Como eu disse a vocês, eu sou professora de natação e eu trabalho aula de personal com pessoas com trauma, né? Muito trauma de água. E eu tenho uma aluna, o nome dela é Sandra, até falei pra ela que eu ia citar ela no curso, ela me autorizou.
Quando ela tinha 5 anos, o tio dela e mais alguns amigos, se eu não me engano, 6 amigos do pai dela, morreram afogados num barco lá, tava todo mundo lá e essas 6 pessoas morreram afogadas. E imediatamente o pai dela fez o quê? Pegou ela, colocou a cabeça dela no raso no mar, pisou na cabeça dela e ficou gritando: o mar mata, nunca entre no mar, nunca vá no mar. E a menina lá, engolindo água, engolindo areia, uma criança de 5 anos, que o tio dela, o que, né, teria sobrevivido no caso, teve que dar um soco nele para que ele pudesse sair de cima da menina. Ela quase morreu. Então, hoje ela já é adulta, né? Já é mãe, já é avó. E a vida inteira dela, ela sonhou em querer poder entrar numa piscina. Todo mundo saía, todo mundo ia nos clubes, nos parques com água. E todo mundo se divertia e ela não entrava, porque ela simplesmente tinha pânico do rasinho. O dia que ela foi conhecer a academia, a secretária teve que entrar de mão dada com ela no ambiente da piscina que ela não tinha coragem. Meu Deus. Então, isso é uma coisa muito séria. Então, o que aconteceu ali? O pai dela fez isso de propósito? Lógico que não. Ele estava fora de si e foi corrigir ela com ódio. E ela me relatou também que quando eles iam tomar banho, ela e os irmãos, ele dizia: não coloque a cabeça embaixo do chuveiro, lave rápido, saia rápido. Então, como que essa criança cresceu? Meu pai tá falando isso, então ele é verdade. Então, se ela acredita nessa verdade ainda, por isso que o trauma ainda tá ali. Quando eu trabalho essa parte de traumas, normalmente eu tento trabalhar essa questão aqui da verdade e da mentira. Tanto é que a Sandra perguntou se eu era psicóloga. Porque eu tento trabalhar essa parte, porque se essa parte não for trabalhada, não adianta. Tanto é que normalmente quem tem trauma começa a fazer aula em academia e não consegue desenvolver. Por quê? Porque tratamento não pode ser igual. Porque racionalmente ela sabe que ela não vai morrer, mas a mentira tá tão lá no coração dela que simplesmente ela entra em pânico. Graças a Deus agora ela já tá deitando, já tá se soltando, né? E cada conquista, quando ela mergulha e faz alguma coisa que ela não conseguia, quando ela sai d'água ela começa a chorar. Tamanha a emoção dela de conseguir fazer aquilo. Então você vê como um trauma de infância pode acarretar. Eu tô dando esse exemplo porque ali é o meu dia a dia. Mas quantos exemplos podem estar vindo na tua mente agora de um trauma, né, parecido com esse ou não parecido, que perdura a sua vida porque você acreditou no seu pai. Mar mata, água mata, nunca entre, nunca faça. E agora para sair disso, gente, é só em Cristo Jesus, né? E ela é católica, praticante, e ela vai orando todos os dias no carro. Ela chega e fala: ai, Cris, eu vim orando, porque eu ensinei ela a fazer isso. Acredite que Deus está com você, acredite que a verdade é essa. E ela tem colocado em prática e ela tem se superado. Então, essa questão da correção, quando nós corrigimos a criança com muita raiva, a gente deturpa a alma dela. E ela se trava, ela fica: meu Deus, meu pai não me ama, meu Deus, minha mãe não me ama, eu preciso fazer isso para agradar ele. Então, chega na fase adulta, ela continua fazendo. Então, os nossos pais fizeram algumas coisas com a gente, obviamente sem saber, mas não tem mais como voltar. Agora a gente tem que se curar, né? Crer na verdade que é Cristo. E outra questão é a questão da confiança, né? Como que eu posso confiar num Deus que eu não conheço? Não tem como. Eu preciso conhecer o Senhor. E como eu conheço o Senhor? Lendo a sua palavra. Porque a palavra ela é viva e ela é eficaz, né? Inclusive, a palavra diz que é como uma espada de 2 gumes. Ela entra e ela penetra, dividindo alma e espírito, juntas e medulas, para discernir. Então, ela divide essa questão da nossa alma, né, e do nosso espírito, e ela começa a trabalhar, ela começa a tratar, e a gente começa a ser feliz, a gente começa a ter uma outra vida. Claro que eu não vou ministrar o Veredas aqui, né? Então, por isso que eu aconselho vocês fazerem o Veredas, porque aqui eu tô dando uma introdução do que essas mentiras podem acarretar na nossa vida. Mas quando nós conhecemos a palavra, quando nós conhecemos a Cristo, isso é mudado, isso é transformado, tá bom?
Então, assim, Deus, ele sempre vai amar você, independente do que você faça. Você pode matar, você pode roubar, você pode fazer tudo de ruim que você possa imaginar, você pode nunca ter matado, nunca ter roubado, ele vai te amar da mesma forma, tá? Existe uma diferença aí em consequências, né, em colheita e em valor. Então, Deus, ele nos ama por quem nós somos. Quem nós somos? Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Amada, filha, preciosa, isso que nós somos. Só que nós nos transformamos, às vezes, temos um outro comportamento, né? Acreditando nas mentiras, nas maldições. Nós passamos a ter um outro comportamento que faz com que, às vezes, a gente faça coisas erradas, né? A Bíblia diz que tudo que você plantar, você vai colher, tá? Se você plantar maçã, você vai colher maçã. Não tem como você plantar maçã e colher abacaxi, né? Se você plantar morango, você vai colher morango. Então, tudo aquilo que a gente fizer vai ter um retorno. Isso é bíblico. Então, vamos pensar assim. Eu tenho filho. Aí meu filho foi lá e matou. Eu vou deixar de amar o meu filho? Não. Mas ele vai ter que arcar com as consequências, né? Ele vai ser preso, ele vai cumprir uma pena, ele vai sofrer bastante por conta dessa escolha. Mas eu não vou deixar de amar ele jamais. Por quê? Porque a identidade dele pra mim é aquela. Ele é aquela pessoa que não matou. Eu conheço quem é aquela pessoa, no caso meu filho, ele que não matou, né? Mas ele escolheu um caminho errado, então ele tem que pagar. Ele tem que pagar. Porém, o valor dele pra mim continua sendo o mesmo. Aliás, pra mim e pra todo mundo, né? Só que normalmente não é assim que acontece, porque, né, a pessoa mata, rouba, estupra, faz o que tiver que fazer e a gente já odeia, já condena. Mas a verdade é que o valor da pessoa para Deus é um valor de cruz, que eu vou falar agora, tá? O comportamento é outro. Mas normalmente as pessoas têm um comportamento errado porque elas acreditaram nas mentiras lançadas na infância, cresceram acreditando naquilo e vão se tornando pessoas ruins, pessoas amargas, pessoas que ninguém suporta. Mas a identidade delas é outra, é a identidade bíblica, tá? Então, o que é valor? O valor, ele é determinado por aquilo que alguém pagou por ele, né? Hoje eu tô aqui na casa da pastora, né? Ela tem um estúdio lindo, gente, vocês precisam conhecer esse estúdio maravilhoso. E, né, eu tô aqui com uma luz branca, linda aqui na minha frente, né, para iluminar aqui, para ficar bonito o vídeo. E a pastora pagou um preço, né? Qual que é o preço dessa luz? Foi o preço que ela pagou, X valor. Jesus, ele pagou um preço para que eu e você tivéssemos vida, para que nós não perecêssemos na vida eterna no inferno. Porque lá no Éden, quando Eva comeu o fruto proibido, o pecado entrou no mundo. E assim a morte também, porque nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para ter vida eterna. Por isso que a morte é tão difícil da gente encarar. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, o que ele fez? Ele deu o seu filho para que ele morresse, para que nós hoje pudéssemos ter a vida eterna. Por isso que eu só posso ter essa vida eterna através de Cristo, porque ele pagou esse preço na cruz. Por exemplo, pastora, vou te fazer uma pergunta. Se eu falasse assim para a senhora, pastora, o seu filho, né, filho da pastora é o Paulinho ou a Carol, né, qualquer filho seu, eu preciso que o Paulinho ou a Carol morram para que eu seja salva e aquela pessoa que te feriu seja perdoada. Você mata teu filho? Não, você morre. Exatamente, né? Ela diz que eu morro, ela não vai matar o filho dela. Então, eu jamais faria isso e eu tenho certeza que você que está assistindo também jamais faria isso. Pode morrer todo mundo, mas meu filho vai ficar lá. Gente, Deus, ele deu o seu filho para morrer, para que eu, você, tivéssemos vida e vida em abundância aqui, não só na eternidade. Eu posso ter vida abundante aqui, eu posso ser feliz aqui. Só que eu tenho que crer.
Eu tenho que crer nesse valor que eu tenho, que independente se eu fiz alguma coisa errada ou não, eu tenho esse valor, que é o valor bíblico, que é o valor de cruz. Jesus, ele morreu naquela cruz, ele passou todos... não sei se você que está assistindo lê Bíblia, se você já leu a história do Calvário, ou se você já assistiu algum filme. Tudo aquilo que a gente leu, tudo aquilo que a gente assiste, não é... Eu imagino que não seja, sei lá, 2% do que Jesus realmente passou. Ele passou muita dor, muita dificuldade. Gente, ele suou sangue. Ele morreu... É uma coisa assim, é surreal o que aconteceu com Cristo, para que eu e você tivéssemos vida. Então, nossa vida de mimimi, ela tem que ser resgatada através da cruz. Só que eu só posso ter essa vida de verdade, das veredas antigas, que são os caminhos eternos do Senhor, se eu tiver vida com Deus. Como que eu vou ter vida com Deus? Você pode estar assistindo o vídeo e falar, mas eu não sou cristã, né? Eu não sou nem católica, não sou evangélica, não sou nada. Não interessa. Você tem que ser de Jesus. Se você for de Jesus, aleluia. Né? E como você vai ser de Jesus? Fazendo o curso, que isso daqui a gente vai tratar a palavra, você vai aprender alguma coisa, mas principalmente lendo a Bíblia. Né? Se você já é cristã, é a Bíblia e pronto, acabou. Se você ainda não está assistindo, não tem contato com Bíblia, com igreja, de repente fazendo um curso, assistindo pregações, ouvindo a palavra, você se interessa em começar a ler. Porque quando você começar a ler a Bíblia, ela vai transformar a sua vida. Não tem como não transformar. A palavra, ela é viva e ela é eficaz. Até numa certa ocasião, a minha prima Eliana, que está no nosso grupo, hoje agora ela é a nossa secretária, né? Secretária da pastora, secretária aqui do curso, né? E ela tava com um problema sério, assim, e eu falei pra ela, olha, se você fizer o curso, ouvir a palavra, meditar na palavra e colocar em prática o que a palavra diz, se você fizer tudo isso, a sua vida não mudar, eu rasgo a minha Bíblia e eu nego a Cristo. E ela se assustou. E eu falei, é verdade. Porque essa palavra, gente, ela transforma. Ela liberta. Não tem outra coisa que vai te libertar que não seja essa palavra. Então, se você colocar em prática o que você aprende através da palavra, é impossível isso que você busca não acontecer. É impossível. Não tem. Você colocou a palavra em prática, a sua vida vai ser transformada, tá? Retornando ali sobre a mensagem distorcida, então a gente precisa tomar cuidado daquilo que a gente fala para os nossos filhos, né? Principalmente os nossos filhos, por quê? Porque até 5 anos de idade é formado o caráter. Até os 7 anos é formado o caráter da pessoa, da criança. E através tudo que ela aprendeu, tudo que ela ouviu até ali, ela vai levar para a vida. E se ela teve experiências ruins, ouviu maldições, né, ou seja, mentiras de Satanás, o que vai acontecer? Ela vai acreditar nessas mentiras e o comportamento dela não vai ser um comportamento tão feliz, né? Talvez ela não tenha uma vida super abundante por conta disso. Daí vai ter problema nos relacionamentos, né? Daí casa não dá certo, não entende por quê, né? Às vezes é um conflito ali, a pessoa foi lançada aquela fogueirinha lá na infância, né? Tipo, tudo que você faz dá errado. Aí você casa, a mulher chega pra você e fala assim, ó, tudo que você faz dá errado. Eu peço pra você, você põe a mão, o negócio quebra. Então ela começa a afirmar aquilo que ele ouviu na infância. Aí ele fica irado. Aí começam as brigas, aí a separação, aí muitas vezes a pessoa volta a casa de novo, aí não quer mais porque brigou de novo e separa, sendo que o relacionamento ele vai acontecer quando a pessoa for curada. E normalmente a gente quer que a outra pessoa mude, não é assim? Até no emprego, né? No emprego, qualquer relacionamento, não só casamento, tá? Quando eu falo relacionamento, não pense só no casamento, né? Eu dei o exemplo da separação, porque isso é muito forte. Normalmente o pai e o filho não vão se separar. Acontece, né? Mas normalmente é o casal ali.
Mas isso é em relação a pais e filhos, marido e mulher, a vida profissional, inclusive a vida na igreja, com os irmãos da igreja, principalmente quem trabalha, quem tem ministério. Às vezes ouve uma palavra meio torta, pronto, já se fecha, não quero mais, não sei o quê, e o chamado. Mas não, o chamado, ele se apaga quando você ouve alguma coisa que te remete àquela mentira da infância. Então, por isso que nós precisamos ser tratados. E não adianta eu só orar, como o Craig Hill lá falou, que eu falei aqui no começo. As pessoas iam e não eram curadas. E Deus mostrou para ele que tinha que achar a raiz do problema. Porque quando você acha a raiz do problema, as coisas começam a fluir. Porque você entende que você não é aquela pessoa que mentiram para você que você era. Quando você entende que você é em Cristo, as coisas mudam, com certeza. Então, se você rejeitar Jesus, não, eu não quero Jesus não é pra mim, você vai viver eternamente no inferno. Não tem outra opção de vida, tá? Agora, se você convidar Jesus, né, pra vir transformar a sua vida, me ajuda, eu quero mudar, eu quero conhecer essa verdade, eu quero que essa verdade me liberte. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por anos, antes de fazer o Veredas, eu conhecia esse versículo de cor e salteado, né? Porque eu já ia na igreja, eu já estava lá. Mas essa palavra eu entendi quando a verdade me libertou. Quando eu entendi que todas aquelas mentiras que vieram da minha infância, que eu sempre tive um problema de relacionamento com a minha mãe. Porque a minha mãe, ela ficou doente quando eu era mais nova, né? Quando eu era pequena. E ela teve que ficar internada. E nesse meio tempo, meu pai viajava, trabalhava viajando. A minha irmã é 4 anos mais velha que eu, ela que cuidava de mim. Então, às vezes eu ficava na minha avó, às vezes eu ficava na minha tia, às vezes eu ficava com a minha irmã. Então, qual a mensagem que eu entendi? A minha mãe me abandonou e o meu pai só vem final de semana. Eu tô aqui largada, eu sou vida, eu sou... É isso que eu entendi quando criança. E eu cresci achando que a minha mãe não gostava de mim, que ela tinha me rejeitado, que meu pai também vivia... Eu não conseguia entender que era uma doença e que ele estava trabalhando. Então, pra mim, era rejeição. Fiquei largada, eu fiquei jogada. Então, quando a minha mãe se curou, eu cresci, toda a palavra que minha mãe falava pra mim, eu tinha como uma faca no peito. Então, eu me confrontava com ela. Até eu conhecer a verdade. Quando eu conheci a verdade, a minha relação com a minha mãe mudou. Ela continua do mesmo jeitinho, né? Eu não sou perfeita. Também, de vez em quando, dou uns chilique-trique. Mas o Espírito Santo já exorta. Por quê? Porque eu já conheço a verdade. Eu já sou curada. Então, essa verdade que liberta, eu posso dizer para vocês que funciona porque eu vivi, né? Eu passei praticamente 30 anos da minha vida buscando ser feliz, né? Eu sempre tive muito problema em relacionamentos por conta dos relacionamentos que eu tive, né? Até chegar na fase adulta. Então, isso é muito sério. Então, que você possa pensar nisso, convidar Jesus para realmente mudar essa situação e, principalmente, convidar Jesus para entrar no seu coração e te ajudar a entender essa palavra, para que você seja liberto, para que você tenha uma vida mais feliz. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Como que esse valor pode ser removido, né? Quando os pais... por um exemplo, a criança faz uma brincadeirinha boba e você tá meio irritada, daí você fala assim, por isso que eu não te amo, tá vendo? Tá vendo? Aí ele pensa que você não ama ele. Então, isso vai tirando o valor. Aí a criança começa a comer compulsivamente, a criança começa a roer unha, a criança começa algumas a se cortar. Muitas vezes são palavras lançadas, né? Sem contar que muitas pessoas são abusadas na infância, né? Infelizmente, alguma pelos próprios pais, né? Ou tios, ou pessoas próximas. E essa questão de abuso
Só se você foi abusada, você só vai conseguir se livrar disso através de Cristo. Não tem outra forma. Você tem que buscar isso em Deus, né? Saber que você não é culpada, que você não fez nada de errado, né? Violaram, na verdade, você na infância. E muitas pessoas, crianças, assim, eu vejo, principalmente quem trabalha em escola de periferia, a gente vê muitas crianças que são abusadas. Essa parte de pedofilia acontece, assim, muito forte, e isso são traumas que, se não for Cristo, é muito difícil de ser superado. Mas tem solução. Jesus é a solução. A palavra de Deus é a solução. Então, eu quero estar orando agora pela tua vida, né? Que você que está assistindo, pela minha vida também, pela vida da pastora que está aqui, pra gente encerrar. E antes de eu orar, eu quero dizer para você que quando você nasce do Espírito, né? Quando você tem Cristo, quando você tem comunhão com a palavra, você nasce do Espírito, porque nós somos corpo e alma, certo? Eu só tenho Espírito quando eu tenho Cristo na minha vida. Então, o Espírito vem habitar em mim. A partir do momento que o Espírito habita em mim, eu consigo trabalhar meus traumas. Sem Cristo é impossível. Sem Cristo você não consegue. Você consegue, você vai no psicólogo, você toma remédio, isso ajuda. Mas se você não tiver a essência, que é a verdade, que é o que liberta, você vai patinar sempre, né? Eu sou solteira, eu tenho 45 anos. Quando eu tinha 30, eu achava que eu tinha que casar, meu Deus, eu tenho que casar, porque se eu não casar eu não vou ser feliz, eu só vou ser feliz se eu casar. Só que quando eu conheci essa verdade, eu descobri que o amor de Deus é suficiente na minha vida. O que vier daqui pra frente é lucro, tá? Vou casar, amém, Jesus, aleluia. Mas se eu não casar, ok, tá tudo bem. As pessoas cobram, nossa, mas você não é casada? Não. Tenho Cristo. Cristo me preenche, Cristo me sustenta. Mas também se eu for casada, aleluia, porque eu vou ter Cristo, eu vou ter o meu marido, vai ser bênção de qualquer forma. Mas o que eu quero que vocês entendam, que foi uma coisa que eu aprendi. Você estar sozinha é uma coisa, você estar solitária é outra. Eu posso estar sozinha na minha casa, né, morar sozinha, mas se eu tenho Cristo, eu não tô solitária. Eu tenho Cristo que me preenche. Então, é isso que eu quero que vocês estejam meditando. Que Cristo venha preencher todas as lacunas e que venha trazer toda a verdade. Que Ele seja realmente a verdade na sua vida. Aleluia. Amém? Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Deus, por esta tarde que nós estamos aqui gravando este vídeo. Pode ser que quem esteja assistindo vá assistir durante a noite. Mas eu quero te louvar por este dia, Senhor, por este momento de nós estarmos aqui. E eu quero também pedir perdão, porque por alguns momentos, este ano, eu quase esqueci a minha identidade. Então eu quero te louvar, Pai, porque através da sua palavra, Pai, o Senhor me trouxe à memória coisas que já me fizeram entender quem realmente eu sou em Cristo. E é assim que a vida é. Então eu quero clamar que o Senhor esteja alcançando a vida das pessoas que estão assistindo este vídeo agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja entrando no coração delas, Pai, retirando as mentiras de Satanás. Coloca no coração delas, Pai, a vontade, Deus, de estar lendo a Tua palavra, Pai, a vontade de estar conhecendo melhor o Senhor, porque nós sabemos, Pai, que essa confiança, Pai, essa convivência que vai libertar essas pessoas, Deus. Em nome de Jesus, Pai, pode ser que alguém que esteja assistindo aqui agora, Pai, quando foi criança, foi violentada, Pai, foi violentada fisicamente ou emocionalmente, Pai, ouviu palavras mentirosas, Pai, dizendo que ela não tinha valor, dizendo que ela nunca ia ser ninguém, dizendo que ela era uma burra, que ela nunca ia conseguir fazer nada, Pai. Eu não sei o que essas pessoas ouviram, Pai. Pode ser que elas tenham sentido medo, Pai. Pode ser que a identidade delas, Pai,
seja totalmente deturpada, Pai. E só o Senhor, Pai, só o Senhor pode mostrar a elas quem realmente elas são, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que elas possam entender, Pai, que elas possam agora, em nome de Jesus, perdoar essas pessoas que as feriram. Que elas possam liberar esse perdão, porque nós sabemos, Pai, que o perdão é uma decisão. Nós decidimos perdoar e a emoção o Senhor trata, Pai. Que essas pessoas possam se perdoar por ter feito alguma coisa que elas vêm carregando, Pai, como um peso. Toda a amargura, Pai. Remove toda mentira, Pai. Todo sentimento de abandono, rejeição, raiz de amargura, Deus. Que o Senhor vai alcançando, Pai, cada vida em nome de Jesus, Pai. O Senhor foi moído, Deus, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Pai. Alcança com cura divina, Pai, a alma dessas pessoas que estão aqui ouvindo agora, Pai. Que essa aula, Pai, através da sua palavra, venha invadir o coração, Pai, assim como diz a tua palavra, como uma espada de 2 gumes, Pai. Que penetre a alma, que divida ali a alma e o espírito e que traga o discernimento, Pai. É isso que eu te peço e eu quero te louvar, Pai. Aleluia. Eu quero te agradecer, eu quero clamar a Ti, Pai. Que o Senhor venha trazer liberdade na vida dessas mulheres, Pai. Aleluia. Que o Teu sangue, Pai, venha cobrir elas e venha limpar, Pai, o corpo, Pai, a alma, Deus. E que o Espírito, Pai, venha reinar sobre a vida delas, Deus. Eu oro para que a bênção, Pai, se estenda sobre as nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a primeira aula do curso. E que isso seja uma porta aberta, Deus, para a reconciliação, Pai. Que seja uma porta aberta, Pai, para que haja cura divina e principalmente nos relacionamentos, independente que âmbito de relacionamento, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, pastora. Então, eu queria falar alguma coisa. Lógico, né? Sim. Ora. Minha mãe tem um pé de limão na casa dela. Aqueles limão amarelinho que você gosta de comer com sal, que eu não posso mais, que meu estômago não aceita. Eu adoro. E daí eu casei e tal, né? E o pé de limão lá. Todo ano, o pé de limão lotado de limão. Aí um dia eu cheguei lá, a minha mãe falou assim, acabei com o pé de limão, não aguentava mais aquele pé de limão. Falei, meu Deus, mãe, coitado do pé de limão. Fui lá fora, depois na saída eu olhei e falei, mãe, a senhora não tirou a raiz. Vamos ter limão. Isso é muito Deu um ano, tínhamos limão novamente. A Cris falou da raiz, então essa semana você fica procurando a raiz que te causa tudo isso. Eu, glória a Deus, eu nunca tive esse tipo de problema como a Cris teve, que eu acho que até os 7 anos foi tudo bem. Então eu não guardei nada na minha vida e eu tenho uma vida muito legal assim, e foi muito fácil, meu pai foi uma pessoa muito tranquila, né? Então eu tive tudo isso, glória a Deus. Amém. Mas não quer dizer que eu não tenha problemas? Sim. Agora, vamos procurar a raiz. E como fazer para nascer de novo? A próxima aula eu vou gravar daqui uns 2 dias, que eu quero que você fique pensando aí, 2, 3 dias. Não, vou deixar 3 dias, que no 3º dia é a ressurreição. Aleluia. Aleluia. Então eu vou esperar esses 3 dias para postar o novo nascimento. Mas para que você nasça do Espírito, a Cris sempre me disse, pastora, se elas não forem tratadas na alma, fica complicado nascer do Espírito. É verdade. Porque não vai a coisa. Uhum. Então, para a Cris foi muito fácil. Ela assistiu o curso e ela, uau, que palavra é essa? E acalentou no seu coração. Amém. E nasceu do Espírito. Então, a próxima aula é, como eu faço então para nascer do Espírito? É muito legal essa aula. Vai ser bênção. E eu agradeço a Deus por essa nossa nova fase, né? Amém, E eu não vou ter nem a Cris aqui, eu vou dar aula para as minhas cachorrinhas. É verdade. Eu pedi que a Cris viesse gravar aqui, porque daí eu já ponho direto, não posso, porque eu faço no meu telefone, aí já ponho direto no canal do YouTube. Tá? Eu dependo da conexão, da internet, mas em breve já está ali. Já está assistindo porque já entrou. Agora tem que ficar arrumando as coisas, porque não tem uma classe de mulheres, mas você está aí. Glória a Deus pela tua vida. Amém. Obrigada, Cris. Obrigada eu, pastora. Eu ali escutando. Amém. Que bênção, que bênção. Amém. A palavra de Deus, ela é libertadora. É libertadora. Glória a Deus. Amém. Abra teu coração. Fica pensando.
por que eu tenho certas atitudes? O que aconteceu na minha infância? E o Espírito de Deus vai curar você. Claro que se você tem um psiquiatra, um psicólogo... Sim. Nossa, isso é o uau da batata. Ajuda bastante. Mas em Cristo, é você e Cristo. Amém? Amém. Então, beijo. Beijo. Beijo, 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 beijo. Até. Deus.